Iniciando a aula de experimentação agrícola, dia 5 de abril de 2021, período 2020.2. Estou começando aqui pela lista treino, enviada dia 29, para ser discutida hoje, segunda-feira 5. E eu estava conversando com o Felipe, que me dirá aí o que marcou aqui na questão 1. Bom, professor, na questão 1, eu marquei a última alternativa, repetição, casualização e controle local. Muito bem, vamos lá conversar. Assinale a alternativa em que estão os 3 princípios básicos da experimentação: repetição, casualização e controle local. Adiante. Na segunda, marcou o que, Filipão? A segunda, marquei área da parcela na qual são coletados os dados de interesse. Muito bem. Assinale a alternativa em que se encontra a definição de área útil. A área, qual foi aqui dessas aqui? Primeira, segunda, terceira? Terceira. A área, se marcou aqui, do experimento em que se coletam as amostras. A área do experimento em que se estudam os dados. A área da parcela na qual são coletados os dados de interesse. Então, meu caro Felipe, a certa é essa daqui, ok? Então veja só, porque vamos raciocinar aqui para a gente fazer a eliminação. A área do experimento, então você imagina o que? O experimento todo ele pode ser aquele campo de futebol do Colégio Agrícola todo. Dentro dele, por exemplo, teríamos 20 parcelas. Na parcela, a área que a gente coleta os dados é que é chamada de área útil. Então é a área da parcela na qual são coletados os dados de interesse. Okay? Então vamos lembrar aqui, ó. Imagina aí 3 linhas, eu comentei com vocês, 4 linhas de milho, 4 fileiras de milho de 5 metros. Aí eu falei, a primeira fileira a gente não colhe, a última também não, que são chamadas de bordaduras. As duas do meio serão colhidas, mas tirando as pontinhas, as extremidades, meio metro à frente, meio metro atrás, essa parte central é chamada de área útil. Então é nela que a gente mede a altura das plantas, o tamanho da espiga, diâmetro do colmo e aquilo que você se propôs a medir no seu experimento. Ok, Felipe? Certo, certo. Muito bem. Meu colega Isaac, nessa terceira você marcou o quê? Por favor. Isaac, você está aí, Isaac? Se o Isaac estiver respondendo no chat, alguém diz para mim o que ele marcou. Ele está respondendo no chat? Laís. Alguém pode dizer para mim se ele está respondendo no chat? Professor, ele falou que está com problema no fone. Ele disse que botou a letra D. Letra D. Laís, você marcou o que, Laís? Desculpa, é Larissa ou é Laís? Laís, falei Laís. Vamos ter sempre esse problema. Estamos numa situação remota, que não funciona. Chega a ser interessante essa situação. Isaac, não presta. Laís, não estou nem aqui. Larissa, você respondeu o quê? Letra D. Muito bem, vamos testar. Vamos comentar nós todos. Nos parênteses abaixo, coloque A para tratamento, B para testemunha, C para unidade experimental, D para nível de significância, E para análise de variância ou F para bordadura. Então, vamos começar por aqui. Vamos lá.
probabilidade de se rejeitar a hipótese nula, que é a chamada de H0, sendo esta verdadeira. Erro alfa. Letra D de dado. Então, probabilidade de se rejeitar H0, que é a hipótese nula, H0, hipótese nula, sendo esta verdadeira. Letra D de dado. Também conhecido como controle, é um tratamento com padrão esperado de comportamento. É o mesmo que testemunha, B de bola. Certo? Então, controle ou testemunha, dissemos isso várias vezes na aula gravada. Perguntas como essa, teorias como essa, que estão na aula gravada, quando o aluno erra, preocupa muito o professor. Por quê? Para acertar é só olhar a aula gravada. Decomposição da variância total em variações conhecidas e desconhecidas. Estamos falando da própria análise de variância, né? Análise de variância. Você pega toda a variação, foi comentado na aula passada. Na variação total, eu tiro o efeito da variação pré-meditada, que é aquela que eu sei que vai ter. Variação pré-meditada, ela vai existir, por quê? Porque eu já estou testando coisas diferentes, tratamentos diferentes. Então, de um tratamento para o outro, é claro que varia. E essa parte eu conheço, então variância conhecida. E o acaso, que é a parte desconhecida. Aqui. É a área do experimento onde serão dispostos os tratamentos. Então tá lá, o campo de futebol todinho, passa um trator em cima. Eu vou plantar o campo de futebol? Não. Eu vou dividir ele em parcelas e as parcelas é que serão colocados os tratamentos. Também conhecido como parcela ou unidade experimental. Parcela ou unidade experimental. Unidade quer dizer uma parcela, outra parcela, outra parcela, outra parcela, até a última. Objeto do estudo, aquilo que o pesquisador pretende conhecer o efeito. Por que eu faço o experimento? Para saber se tem diferença entre os tratamentos. Então, aquilo que eu estou estudando, que eu estou pesquisando, que eu quero saber se funciona, são os tratamentos. Eu ponho um adubo para saber se a planta cresce mais. Então, qual o tratamento que eu dei? Adubo. Eu boto as plantas mais afastadas uma da outra para saber se é melhor. Boto planta mais perto, boto planta mais longe. O que é isso? Eu estou testando coisas diferentes. Então, tratamentos. Parte da parcela que delimita a área útil. Então, observe. Tem 4 linhas de milho, como eu comentei naquela aula mostrando o PowerPoint. Aí tem a primeira linha eu não colho, a segunda linha também não. Então está definido ali, ó, quem é que está delimitando. Entre a linha 1 e a última linha está a área útil. E quem são essas outras duas? São as bordaduras. Né? Essas outras duas são as bordaduras. Então a parte da parcela que delimita é a bordadura. O próprio não está dizendo borda, né? Bordadura. Bordadura, letra F. DBE-CAF. DBE-CAF. Portanto, letra D de dado seria a correta. Só quero lembrá-los que lá no ENAD, que irá testar se vocês formaram bem, que irá testar se você foi bem na formatura, se o CCA está formando bons engenheiros agrônomos e agrônomas, além de estar assim a pergunta, ainda tem mais à frente assim, ó. Porém, aqui ó, tem vírgula, aqui ó, vírgula. Porém, a letra F poderia ser assim, assim, assim. De qualquer maneira, a letra a 3 justifica a resposta 2. A 1 e a 2 não justifica a resposta 3. Então, é altamente interpretativo. Vocês têm que se acostumar a ler, se acostumar a interpretar. Certo? Para poder... Aqui tá fácil demais isso aqui. E o ENAD é importante, professor? Bom, o ENAD diz como é o curso de agronomia no CCA e você sabe como você está inserido nele ou inserida. Você foi bem? Bom para você. Se todos foram bem, bom para o curso. Certo? Os seus colegas para trás foram tão bem e nós, professores, conseguimos passar muito bem os assuntos a ponto de eles levarem o curso para o nível 4. Nunca tido antes.
O curso é 3 desde a sua criação em 81. Portanto, de lá para cá é nota 3, nota 3, nota 3. Quando foi agora, nota 4. Certo? E se vocês não forem... E se a turma que está se formando agora em 20.1, se formou em 20.1, deve ter feito o ENAD ou vai fazer. Quando fizer, se não for bem, desce para o nível 3. Então, qual foi a turma que levou para o nível 4? A turma tal. Qual foi a turma que derrubou todo mundo? A turma tal. Quem não quiser fazer parte disso, por favor, comecem a produzir. Pois bem, nós vamos agora para a questão 4. Na questão 4, enquanto o computador está pensando aí, ele tem um pensa-pensa danado, nós vamos perguntar à nossa colega Mariana Mendes. O que foi que você marcou, Mariana Mendes, na questão 4? Letra? Boa tarde. Pois não? Boa tarde, professor. Eu marquei a letra C. Letra C. Alguém marcou diferente da Mariana? Marquei a B. B de bola? Marquei a B de bola também. B de bola. Isso. Quem mais marcou? Também marquei. Alguém marcou diferente de B e C? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos fazer. Né? Nós vamos fazer passo a passo, já usando os conhecimentos de Excel. Certo? E aí, você já vai vendo como fazer isso rapidamente. Faça isso no seu computador e já deixe ele programadinho. Vamos tentar mostrar todo passo a passo no Excel, para que você, basta apagar os dados. Se você fizer um experimento igual a esse, em termos de quantidade, 5 tratamentos e 4 repetições, é só digitar os dados, já está feita a análise. Dados os valores abaixo, em gama por parcela, relativos a um experimento hipotético de competição de variedades de cana-de-açúcar, V1, 2, 3, 4 e 5, no DIC, com 4 repetições. Cada parcela foi construída de um vaso com 3 plantas. Então, não disse qual o tamanho do vaso, mas um vaso razoavelmente grande, né, para poder caber 3 plantas. Mas não pense que a gente vai esperar essa cana virar adulta para colher, não. A gente pode colher a cana com 3, com um mês, com 40 dias, com 50. E quanto mais pesadas forem aquelas plantas, mais pesadas elas seriam quando fossem adultas para a colheita da sacarose, certo? Ou de produção de açúcar, certo? De açúcar ou de álcool. Então, eu estou lembrando que, para o seu experimento de cana-de-açúcar em vasos, a gente fala até de manga. Só que, é claro, não vai esperar ficar adulta, certo? Deixei aqui o Excel aberto. Vamos ofilar se você observar bem aqui, ó. Quando eu bem aqui do lado, para quem está acostumando aqui, ó, bem aqui do lado tem um quadradozinho aqui, ó. Aí eu clico nele, marco a tabela toda, Ctrl C, vou ao Excel, Ctrl V e vem aqui todos os dados, certo? De lá. Enquanto o computador está pensando, a gente vai conversando. Esse experimento vai ser analisado. Se porventura não gravar, ficou sem gravar, mas eu mando ou ele ou outro que tenha sido gravado no semestre anterior. Pois bem, vamos lá então. Primeiro montar o quadro. Como é que fica o quadro? Você lembrar como é que era o quadro da análise de variância, ó? Como é que era o quadro da análise de variância, ó? Marquei essas células e vou mesclá-las, né, ó? Vem aqui, ó, mesclar células. E aí escrevo quadro da análise de variância. Quadro da ANAVA, para não ficar perdendo muito tempo, certo? Como é que é ele? Ele começa com fonte de variação, né? Estão lembrados? Fonte de variação. Por que não chama causa de variação, igual você leu em um livro por aí? Né? Porque já tem CV. CV é Coeficiente de variação. Exatamente. Então, se botasse CV aqui de novo, ficava confundindo. Aí preferiram os estatísticos colocar fontes de variação, ou seja, o que está provocando com que as plantas fiquem diferentes entre si. Bom, por que as plantas estão crescendo diferente? Porque são variedades diferentes. Então, qual é a primeira causa de variação? Variedades. Variedades. Professor, mas o senhor escreve, né, tratamentos?
Então, muitos pesquisadores colocam aquilo que está sendo pesquisado aqui, se for adubo é adubo, se for irrigação é irrigação, ou então botam tratamentos, certo? Tanto faz botar tratamentos como já botar aquilo que está sendo pesquisado, certo? Só para lembrar. Pois bem, fora tratamento, o que mais ocorre nessa pesquisa? Bom, o experimento foi feito em vasos, em casa de vegetação, tudo controlado. A água foi eu que botei do tanto que eu quis. Todos os vasos foram preenchidos com o solo que eu trouxe. Plantei tudo no mesmo dia. As plantas estão crescendo lá num ambiente em que a temperatura é a mesma, a umidade é a mesma, a luz é a mesma, tudo é igual. Diferente do solo, lá no campo, que as coisas são mais variadas. Então, fora o efeito dos tratamentos, só existe o acaso, que também é chamado de resíduo. Certo? Efeito residual, resíduo, variação residual, variação do acaso ou simplesmente erro. Certo? Então, quando forem falar por aí, quando virem esse termo, né? Estou aproveitando aqui, vocês vão vendo aí, ó, eu montando a tabela aqui, ó. Clico aqui, vou aqui, ó. Estou aproveitando para montar a tabelinha. Certo? Depois de resíduo vem o quê? Vem total, certo? Nós até mostramos que de tudo que varia na pesquisa, eu pego tudo que variou, tiro o que variou por causa das variedades, que são os tratamentos, o que sobrar é do acaso, que é o resíduo. Bom, qual é a segunda coluna de uma análise de variância? Grau de liberdade. Grau de liberdade, certo? Qual é a terceira coluna, meu caro Isaac? O Isaac está sem microfone. Laís, qual é a terceira coluna formada pelo quê? Não voltou ao normal, professor. Então. É o SQ, é o grau de liberdade, depois o SQ. SQ que quer dizer o quê? Alguém ajuda aí o Isaac? Somos 10 aí. Nenhum sabe o que é SQ. Bom, eu vou fazer de É a soma do quadrado. Soma de quadrados. Pois bem, eu vou pedir a vocês que não me tratem desse jeito, certo? Tratem como eu estou tratando, com uma coisa séria, se interessando, porque senão vai diminuindo o gás do professor, daqui a pouco ele está, aqui se racha todo mundo. Então, vamos acompanhar a disciplina. Teve uma Semana Santa no meio aí e tal, oportunidade ímpar para você estudar a disciplina toda e as minhas aulas serem revisão. Pois bem, depois disso nós temos, não vou nem perguntar, porque senão fica aquele silêncio sem fim, e aí desanima o professor. Quadrados médios, que é o mesmo que variância. Quadrados médios é o mesmo que variância. Em seguida, você tem o F calculado. Todo mundo se lembra do F calculado. Depois você tem o F tabelado. O F tabelado, você tem ele a 1% e a 5%. Então é o F tabelado. F, só um instantinho, Ctrl C, Ctrl V, meu Deus. F calculado, F tabelado. Certo? Nesse F tabelado, só para lembrar vocês, você deve ir lá na tabela de 1%, certo? Tabela de 1% e 5%. Quando é que eu uso uma e quando é que eu uso a outra? Eu vou na tabela de 1%. Se o F calculado for maior do que o de 1%, pronto, para aí. E digo que foi significativa 1%. Se não foi, aí eu vou na de 5%. Se não foi, não foi significativa. Explicaremos isso já com tranquilidade, ok? Pois bem, deixa eu só mesclar aqui para ficar mais fácil. Bom, vamos lá. Tratamentos. Eu vou colocar aqui do lado para ficar tudo automatizado. Observe lá. Tratamentos. Quantos são os tratamentos? É o mesmo que I maiúsculo, que é igual a quantos? São quantos tratamentos, Laís, nessa pesquisa? Cinco tratamentos. Eu vou abandonar vocês. Porque a Laís não está na sala, professor, por isso ela não está me respondendo. Muito bem, me alertaram que seria assim o semestre.
é que eu sempre fico naquela ilusão de que não, com meus alunos não vai ser assim não. Pois bem, então são 5 tratamentos representados pela letra I maiúscula, aí J repetição, que é o mesmo que repetição, que é igual a J maiúsculo, que é igual a, são quantas repetições? São 4, e o N, que é exatamente I vezes R, né? É igual a, aí você faz aqui, ó, em vez de escrever, você faz igual a 5 vezes, que é o asterisco, 4. Então, no futuro, no que você botar aqui, ó, são 6 tratamentos, o próprio computador já calcula logo, então são 24 parcelas, certo? Só para lembrar que fica tudo automatizado. Pois bem, tá aqui tudo direitinho. Vamos lá. Grau de liberdade é igual ao número de tratamentos, eu clico aqui em cima, menos 1, Enter. Certo? Eu gosto de ficar tudo aqui centralizado. Total, certo? É igual ao tamanho do experimento, menos 1, Enter. Resíduo é a diferença, é igual ao grau de liberdade total da pesquisa, menos o grau de liberdade de tratamentos. Enter, 15. Bota aqui em negrito, que a gente precisa dele muitas vezes, ele é muito importante. Esse experimento está dentro das recomendações estatísticas. Os estatísticos recomendam que o experimento tenha pelo menos 20 parcelas. Sim, né? 20 parcelas. Sim, ele atende à ideia de 20 parcelas. Ou 10 graus no resíduo, então ele atende as duas, porque no resíduo tem 15. Então se tivesse 10 já estaria bom. Professor, como seria aí o caso? Bom, se eu tivesse feito com 3 repetições, 3, ó, observe, cai aqui para 15 e aqui cai para 10. Indica o quê? Que com 3 repetições, esse experimento atende na parte de resíduo, mas não atende a parte de pelo menos 20 tratamentos, 20 parcelas, certo? Então, se não tiver outro jeito, faça assim esse experimento, mas o que está faltando? É dinheiro para comprar mais porcos para poder fazer a pesquisa? É dinheiro para ração? É que não tem gente para fazer a limpeza do campo, fazer as capinas? Certo? Procure os caminhos que possa você fazer seu experimento normal. Não dando, fazer o quê? Né? Tem coisas que não dependem de você. Professor, Pois não? com licença, o Henrique está pedindo para entrar na sala. Muito bem. Eu vou minimizar, parar o raciocínio e permitir que o Henrique entre. Henrique, meu caro, seja bem-vindo. Mas me diga aí, por que você está chegando 30 minutos depois do início da aula? O Henrique entrou na sala? Entrou, professor. Tem uma mensagem dele aqui, 2:12. É porque eu não tinha visto. Ele pedindo para adicionar na sala. Acho que foi o momento que o senhor começou a apresentar. E nesse momento ele está na sala? Ah, tá na sala. Mas ele tinha pedido antes, eu que não vi. Meu caro Henrique, por que você chegou atrasado? O link estava no grupo, professor, mas eu entrei depois de ter mandado o link. Muito bem. Eu entrei no horário certo, só que não estava conseguindo entrar na Não entrou não. 2:12 não é o horário certo. Procuraremos chegar no horário certo, certo? Em respeito aos que já estão, e não atrapalhar e bagunçar a aula e o professor ficar sem saber o que está falando. Então vamos lá. Não sei o que eu estava dizendo, mas eu acho que eu estava falando dos graus de liberdade. Portanto, estão prontos aqui os graus de liberdade. Você deveria ter esse experimento. Professor, posso fazer com 5? Com 5, claro que pode. Fica 25 parcelas e o resíduo fica melhor ainda, com 20 graus de liberdade. Certo? Tem dinheiro, tem gente, tem área, cabe o experimento, você está disposta, melhor ainda. Por quê? Quanto maior o número de repetições, maior a precisão do experimento. Bom,
Feito isso, vamos para a soma de quadrados. Vocês devem ter aí a fórmula da soma de quadrados. Vamos começar pela soma de quadrado total. A soma de quadrado total é quem? É igual a cada parcelinha ao quadrado, né? Cada valores ao quadrado, né? Menos o C. Então, para lembrar que eu não vou escrever essa fórmula, se vocês têm elas aí nas diversas vezes que estudaram na Semana Santa. Então, ó, todos os valores ao quadrado menos o C. E quem é C? Quem é C? C é o fator de correção. Fator de correção, certo? O que é fator de correção? É a soma dos valores. Esse G aqui, ó. Esse G aqui. Esse total geral. Total geral. Ele ao quadrado dividido pelo N. Então, esse valor aqui, ó, é o G ao quadrado dividido pelo N, certo? G ao quadrado dividido pelo N. Então, vamos lá. Cadê o total geral? Vamos escrever bem aqui ele, ó. É igual a soma de todos esses valores, ó. Eu escrevi aqui, ó, igual a soma, abri o parênteses e digo desses valores e marco todos eles. Fecho o parênteses. Se eu não fechar, o Excel fecha. Enter. Então tá aqui, ó, a soma geral é 7.925, certo? Se você marcar aqui em cima, simplesmente marcá-los, olhar bem aqui embaixo, tá assim, ó, soma 7.925, para conferir mesmo. Contagem, são 20 valores. Qual a média de todos eles? 396,25. Então, se eu quiser a média geral, já está dizendo aqui, ó, é 7.925 dividido por 20. Para eu não escrever, eu digo que essa célula é igual à média, a parênteses, destes valores. Aí eu não preciso escrever. Ó, não coloquei o parênteses, o Excel coloca, certo? Às vezes ele não coloca, às vezes tem muitos parênteses e ele prefere não arriscar. Portanto, aqui é a média geral. Se eu marcar aqui, ó, confere, ó, 396,25, que é a soma dividido por 20, ok? Só para adiantar aqui e calcular a média geral. Onde é que vai ser útil a média geral? Vai ser útil no cálculo do CV, certo? CV que é calculado em percentual. Lá no cálculo do CV vai ser usada a média geral. Portanto, já estão aqui antecipando o uso dessa média geral. Adiante. Então, já que eu tenho que elevar todos os valores ao quadrado, vamos fazer isso. Tem diversas maneiras, pessoal. Vamos fazer uma delas, certo? Uma delas seria essa aqui, ó. Eu pego aqui, escrevo bem aqui assim, ó, igual, aí clico nesse 200 e digo elevado, que é circunflexo 2. Ó, só lembrando lá da aula passada, ó, eu estou dizendo que eu quero que essa célula aqui, ele escreva o B3, coluna B, linha 3 e eleve ao quadrado. Enter. Tá aqui, ó. Certo? Vou botar aqui centralizado para ficar mais fácil. Se eu fizer assim, ó, para baixo, 1, 2, 3, 4, 5 células, ele faz para mim já os outros, ó. Certo? Tá aí, já tem um quadrado tudinho. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu fizer para a direita, 1, 2, 3, 4, ele faz as demais, ó. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, se eu quero cada valor ao quadrado e eu somar, vou até escrever aqui, ó, soma valores ao quadrado. Ó. Então, tá aqui o quadrado de cada um, agora soma. Que soma é essa? Eu boto bem aqui, ó, é igual a soma de quem? Destes quadrados aqui. Enter. Tá aqui a soma, certo? Mas o C não foi feito ainda. Então, essa soma de todos esses valores ao quadrado que estão aqui, eu somo e subtraio de C. Quem é C? C está dizendo que é o total geral ao quadrado por N. Então, é igual a esse total geral ao quadrado
dividido por n. Quem é o n? Está aqui, ó, 20. Né? Tá aqui. Agora eu posso fazer assim, quem é soma de quadrado total, aqui embaixo, ó, é igual a soma de todos os valores, né? Tá aqui, ó, a soma de todos os valores menos o c. Então, é igual a soma de todos os valores menos o c. Enter. Deixa eu ver se eu acertei. Muito bem. Confere, pessoal. Alguém achou esse resultado? Ou tem algum erro? O meu resultado deu assim também, professor. 50. Eu também dei assim. Muito bem. Pois bem, agora, ó, olha a trabalheira que deu. Eu fiz a soma geral aqui, depois elevei ao quadrado ali, depois dividi por 20, depois fiz a soma dos quadrados deles aqui, depois, olha a trabalheira que deu. Vamos agora aprender a fazer direto. Vou apagar aqui, ó, apaga. Direto. Como é que é direto? É igual, aí vocês anotem aí, ó, um comando, ó, soma quad, abre parênteses. Soma quad, acho que já mostramos isso em outras aulas da disciplina passada. Ó, igual a soma quad, quer dizer, soma de quadrados destes valores, ó. Aí fecha o parênteses, certo? Observe, esse pedaço aí, ó, é isso aqui todinho aqui, ó. É esse valor bem aqui, ó. Só com essa expressão eu já fiz esse quadrado aqui, já somei todos e botei bem aqui. Menos, agora eu estou fazendo, ó, menos o C. Quem é o C? Abro parênteses aqui, ó. Quem é o C? É igual ao total geral ao quadrado dividido por 20, que é o N. Fecha. Então, observe, lá em cima, soma de quadrado dos 20 valores menos, abre parênteses, o total geral ao quadrado por N. Enter. Observe que dá a mesma resposta. Certo? Só que a diferença é que você não teve essa trabalheira todinha aqui. Certo? Então, mostrei como seria de um jeito, mostrei como seria direto, que é muito melhor. Correto? Muito bem. Agora vamos lá. Soma de quadrado de tratamentos. Ele diz o seguinte lá na fórmula, para quem tiver esquecido. Vou somar os totais de tratamentos ao quadrado dividido por R e ainda vou subtrair o C. Certo? Esse R é minúsculo. Certo? R. E aí subtraio do C. Então, vamos ver aqui, ó. Pessoal, vamos deixar esse C calculado em algum lugar aqui? Vamos. Deixa eu calcular esse C bem aqui. Certo? Vamos deixar esse C prontinho. Que eu faço menos ele. Portanto, C é igual ao total geral ao quadrado dividido por N. Enter. Está aqui o C. Já ficou prontinho aqui. Certo? Está aqui prontinho quando eu precisar dele. Então, a fórmula da soma de quadrado de tratamentos é quem? É soma dos totais de tratamento ao quadrado dividido por R. O que você encontrar aqui, menos o C. Então, vamos lá. Cadê os totais de tratamento? Está esperando dizer quem são. Está aqui, ó. Está aqui. Só esperando dizer quem são. Então, quem são os totais? Ou eu digo que é igual a soma destes valores aqui, ó. Depois eu baixo assim e ele faz para mim. Ou então eu posso fazer assim também, ó. Lembrando, eu marco essa célula bem aqui, simplesmente assim, e dou um símbolo de somatório. Somatório. Aí ele pergunta para mim, ó, você quer somar esses valores aqui que eu estou marcando? Eu digo sim. E aí clico aqui e baixo para os demais. Outra maneira, eu marco todos eles, incluindo a célula em branco dos totais, e mando somar. E aí ele faz mais rápido ainda. Certo? Aqui no total geral, eu digo que é igual. Eu digo, só faço marcar mesmo. Marco aqui e peço para ele somar para mim. Aí ele pergunta para mim, ó, quer somar essa coluna? Eu digo sim. Pronto. Tá 7.725.
Esse aqui é o total geral. Ok? Total geral da pesquisa. Só para você lembrar que tudo isso pode ser feito automaticamente. Bom, então, está dizendo aqui ó, que eu preciso dos totais do tratamento ao quadrado. Então, eu pego isso aqui, ó, Ctrl C, certo? E puxo para cá, ó, pá. Apago, né, porque ao quadrado, ó, bota um quadradozinho aqui, ó, bota um quadrado. Então, como é que é ele? Isso aqui é igual ao 960 ao quadrado, circunflexo 2. E aí, marco ele de novo e marco para baixo. Bom, professor, ficou assim um monte de número aí e tal. O que é isso? Aumenta a célula que ele volta, tá vendo? Se está assim, ó, aí você aumenta a célula que o número normaliza. Okay? Então, esse valor aqui é esse ao quadrado, 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 está aqui. Se eu somá-los, então, clico aqui, ó, soma, certo? Esse valor aqui, ó, esse valor aqui, que você está em amarelo, menos o C, ó, soma ao quadrado. Aliás, divido por R, então, agora eu vou dividir por R, ó, igual a esse valor dividido por R, que é 4. Enter. Esse valor aqui, que está em vermelho, certo? Em negrito, eu faço menos o C. Então, igual tratamento. É igual a esse valor aqui em vermelho, menos o C. Está aí tratamento. Certo? Então, olha a trabalheira que deu. Elevei eles ao quadrado, somei o resultado, dividi por R, subtraí do C, certo? Subtraí do C para achar a soma do tratamento. Outra maneira. A outra maneira, né? Vamos retornar aqui até chegar onde eu quero, certo? Para você saber que nada disso era necessário, certo? Pronto. A outra maneira é fazer direto. Como é que é direto, professor? Vem para cá, clica. É igual a soma quad, a parênteses, soma quad, soma de quadrados. De quem? Soma de quadrados de quem? Dos totais de tratamento. Então, marca aqui, ó. Só dos totais de tratamento. Fecha. Dividido por R. Quem é o R? Está aqui. E tudo isso menos o C, que está aqui. Enter e dá o mesmo resultado. Então, você tem aquele jeitão todinho ali para fazer, aquela trabalheira, ou diretamente aqui. Fiquem à vontade no futuro aí nas outras listas, certo? Que eu vou chegar aqui e perguntar quanto deu a sua, quanto deu a sua, quanto deu a sua, certo? Se ficar nesse lenga-lenga, não sei, não fiz, a internet estava não sei o que, o computador não sei da onde, eu dou a aula por encerrado e depois na próxima aula é outro assunto. Portanto, o resíduo é igual, ó, do jeito que você diz que a variação total, você encontra as variações de tratamento e o que sobrar é do acaso, então é igual ao total menos o acaso. Certo? Enter. Está aqui o resíduo. Mas eu não quero essa soma de quadrados. Eu quero os quadrados médios. Eu quero saber, o nome é análise de variância. Então eu quero o quadro de análise de variância. Eu quero as variâncias. E o que é variância? É a soma de quadrado dividido pelo seu grau de liberdade. Então é igual a soma de quadrado dividido pelo seu grau de liberdade. Enter. Eu quero a variação total? Não, não quero não. Né? Eu quero mesmo é a do acaso. Portanto, é igual, vou botar aqui negrito, é igual a soma de quadrados de resíduo dividido pelo seu grau de liberdade. Está aqui. Está aqui o quadrado médio de resíduo. Pois bem, isso aqui, pessoal, é o que variou por causa das variedades de cana. Isso aqui é o que variou por conta do acaso. O acaso variou demais, meu experimento está ruim, vou achar o CV e digo. Okay? Por enquanto, vamos ver aqui como é que ficou o F calculado. O que é o F calculado? Todos já fizeram aí com certeza. É igual a variância de tratamento dividida pela variância residual. Enter. Está feito aqui. Agora sim, que eu achei o F calculado, eu reduzo para 2 casas decimais, certo? E pronto. Pois bem,
Vou à tabela, por favor, alguém aí abra a tabela F de 1% e veja quanto é o F de 1% de quem? Quem é que eu vou cruzar? Quem é que eu vou cruzar na tabela para encontrar o tabelado? O tabelado na tabela. Quem? Lembre-se, é grau de liberdade de quem está no numerador com o grau de liberdade de quem está no denominador. Você viu isso na disciplina passada. Portanto, quem é o grau de liberdade do numerador? É 4. 4, ponto e vírgula. Com 15. Com 15, fecha igual a. Quanto deu? 4,89. 4,89. Enter, certo? Agora veja só. O meu F calculado foi maior que o tabelado de 1%? Sim. Então já vou dizendo aqui, ó, significativo a 1% e faço a minha conclusão. Certo? Professor, o senhor resumiu aí direitinho aí, mas na nossa lista de exercícios é assim também? Não, você vai ter que fazer um texto para mim, né? Todos esses cálculos aqui, ó, já tá valendo meio ponto, certo? Daqui para frente equivale 1,5. 2 pontos, aliás. Pois bem, então, mas vamos supor, aproveitar logo a chance aqui, ó, que esse valor aqui tivesse sido, vou aproveitar aqui, pessoal, tivesse sido 4,25. Observe, se tivesse sido 4,25, pois não? Se tivesse sido 4,25, ele seria menor do que o F de 1%. Aí o que eu faço? Tem alguém com o microfone aberto que eu não sei se quer perguntar ou se está perturbando. Pois bem. Então, F calculado, supondo que tivesse dado, em vez de 317, tivesse dado 4,25. O F calculado foi menor do que o F de 1%. Aí o que eu faço? Então não foi significativo 1%, deleto aqui, venho aqui, mudo para 5%. Agora vamos para 5%. Por favor, quanto é o F de 5% de 4,15? Dá uma roladinha aí, mais embaixo tem o F de 5%. 3,06. 3,06. Agora observe, o F calculado foi maior do que o F de 5%. Então, ao invés de 2 asteriscos, que a gente põe quando é a 1%, você põe só 1. E diz significativo a 5% e segue com a sua teoria. Certo? Estou supondo que tivesse sido esse resultado. Certo? Mas e se o resultado tivesse sido 2,78? Então, também não foi maior do que o de 1, não teria sido também maior do que o de 5. Aí eu digo o quê? Eu venho aqui, tiro esse asterisco, boto NS e digo não. Só um instantinho. Não significativo a 5%. Então, recapitulando, se o F calculado não venceu de 1%, eu mudo para o de 5%. Se mesmo assim não vencer, eu digo não significativo a 5%. O nosso caso aqui, vou voltar até chegar nele, foi um valor muito superior, né? O valor do F calculado foi maior do que o tabelado de 1%. Portanto, ganha 2 asteriscos e a informação significativa 5%. Mas, professor, toda a vida eu vi isso nas palestras por aí, nos eventos, nos seminários. O que quer dizer mesmo isso? É só você lembrar do teste de hipótese. H0, 2 pontos. Quer dizer o quê? Que o T1, tratamento 1, ou se preferir, ó, V1, V2, V1 é igual a V2, que é igual a V3, que é igual a V4, que é igual a V5. Você entendeu? Então, é isso aqui, ó, H0. H1 é a hipótese alternativa. H1 quer dizer o quê? Eu vou botar só assim, ó, não H0. Não H0, obviamente, não são iguais, certo? Então,
O que nós estamos fazendo aqui? Estamos fazendo um teste de hipótese, certo? Nós estamos fazendo um teste de hipóteses. A hipótese H0 e a hipótese H1. Qual é a regra decisória? Qual é a regra decisória? Se f calculado for maior ou igual, só um instantinho. Se o f calculado for maior, ou igual ao f tabelado, eu rejeito. Se o f calculado for maior ou igual ao tabelado. Quer dizer, professor, que se esse f aqui fosse 4,89, certo? Só um instantinho. 4,89. Se o f fosse 4,89. Quer dizer que se o f tivesse sido exatamente, o calculado fosse exatamente igual ao tabelado, rejeita H0? Sim. Se for maior ou igual ao tabelado, rejeita H0. Certo? E se for menor, aceita. É isso que está em jogo. Certo? E se for menor, aceita. Portanto, vamos voltar aqui, ó. Só voltar aqui ao valor original. Muito bem. Então, o valor original, 317. F calculado maior que o F tabelado, rejeita H0. Isso aqui foi rejeitado. Isso aqui foi rejeitado. Certo? Rejeitado. E foi aceito essa daqui. Então, a hipótese H0 foi aceita. Sinal verde para ela. A hipótese H1 foi aceita. O que H1 está dizendo? Que essas variedades de cana-de-açúcar não são de mesmo potencial agronômico. Tem variedade aí que vence a outra quando você for plantar. Senhor produtor, tem variedade aí melhores que as outras. Então, nessa pesquisa, vai ter variedades que se destacam e eu vou poder recomendar uma delas para o senhor. Certo? Aguarde um pouco. Aguardar o quê, professor? Aguardar os testes de médias. Os testes de médias. Certo? Esses aqui é que vão ranquear os tratamentos. Certo? Tratamentos. E o que é ranquear? Isso que vocês pensaram. Formar um ranking. Quem é a melhor, quem é a segunda, quem é a terceira, quem é que empata. Certo? Então, não será assunto ainda dessa parte agora. Nós vamos ver D e C, depois vamos ver DBC, vamos ver bloco, vamos ver quadrado-latino. E só depois vamos fazer os testes de médias, ou chamado também testes paramétricos, também ainda chamado de testes de comparações múltiplas. Certo? Por enquanto, nós só podemos garantir o seguinte, que estas variedades de cana-de-açúcar não são iguais entre si. Certo? Essas variedades de cana-de-açúcar não são iguais entre si. Elas diferem entre si. Professor, agora o senhor pode me dizer como é que eu escrevo mesmo esse negócio. Eu quero agora aprender a escrever. Então você vai dizer assim. Eu não vou escrever aqui que demora muito tempo. Você vai dizer bem aqui, ó. Bem aqui. 2 asteriscos aí. Como o F calculado foi maior do que o tabelado de 1%, vírgula. Observamos que houve diferença significativa entre as variedades de cana-de-açúcar. Certo? Vírgula, a 1% pelo teste F. Isso significa que estas variedades diferem entre si quanto à produtividade e, neste caso, deveremos aplicar um teste de médias para ranquear estas variedades. Ok? Isso é o que você deveria escrever no seu texto após ter feito todos esses cálculos. Bom, alguns livros na nossa apostila vão trazer assim. Existe pelo menos um contraste entre médias de tratamento estatisticamente significativo, diferente de 0 ao nível de 1% de probabilidade pelo teste E. Traduzindo, olha, quando você lê lá,
existe pelo menos um contraste entre médias de tratamentos estatisticamente diferente de zero, quer dizer o seguinte, ó, que quando você comparar, esse contraste é o mesmo que comparar, minha caríssima Larissa, Laís e Isaac. Contrastar é o mesmo que comparar. Quer dizer o quê? Que se você fizer variedade 1 contra a variedade 2, variedade 2 contra 5, 4 contra 2, 3 contra 1, você comparar, o produtor pergunta, quem é melhor? A 4 ou a 3? Alguém pode dizer assim, professor, 2.500 kg para 785, é claro que é a 4. Sim, mas você tem que fazer o teste para verificar, mesmo conferindo. Em pesquisa tem que haver toda a metodologia científica comprovada. Pois bem, então quando você vê o que é teste de média, o que é teste de comparações múltiplas, o que é comparar os contrastes entre si, fazer os contrastes, é comparar. Variedade 2 contra 4, 1 contra 5, 4 contra 2, 4 contra 1, 3 contra 1, 3 contra 5, 5 contra 2. Isso são contrastes. O que está dizendo aquele texto é que entre estes contrastes, pelo menos um deles vai dizer que uma variedade ganha da outra. Ou seja, ao comparar as variedades entre si, em pelo menos uma comparação vai dar significativo. Então aquele texto, existe pelo menos um contraste entre as médias de tratamentos estatisticamente diferente de zero ao nível de 1% de probabilidade, quer dizer a mesma coisa de houve diferença significativa entre as variedades de cana-de-açúcar. Neste caso, é necessário aplicar um teste de média para ranquear os tratamentos. Certo? Essa primeira maneira é uma maneira que a gente vê nos livros, é estatística. A segunda é como a gente vê nos textos, nos artigos científicos. Feito isso, vai sempre caber a pergunta, e essa sua pesquisa ela é confiável? Como é que está o grau de precisão desse experimento? Então, está te dizendo, calcule o CV para eu ter uma ideia do grau de precisão dele. Então, vamos calcular. Quem é o CV? O CV é igual a raiz quadrada do quadrado médio de resíduo, ó, raiz quadrada do quadrado médio de resíduo, dividido pela média geral da pesquisa. Então, para lembrar, quem é a média geral da pesquisa? É a soma de todos eles dividido por 20. 7.925 por 20 deu isso aqui. Raiz, então vamos lá, igual a raiz, a parênteses, de quem? Do quadrado médio de resíduo, aí fecha, certo? Dividido pela média geral da pesquisa. Pela média geral da pesquisa. Certo? Enter. Aí ficou assim, ó. Você diz, mas eu quero em percentual. Ou você vai lá em cima e bota vezes 100, vezes 100, certo? E aí manda para reduzir o número de casas decimais, ó, para 2 casas. O CV é sempre informado com 2 casas decimais, certo? Ou simplesmente faz assim, ó. Não bota aquele 100 lá não. Você deixa sem o 100 e aí diz que quer em percentual. Vem bem aqui, ó, no símbolo de porcentagem. Clica porcentagem e quer com 2 casas decimais. Ok. Em seguida, você deverá fazer a interpretação desse CV. Deve escrever bem aqui, ó. O experimento, certo? E aí possui alta precisão experimental, né? Ou obteve alta precisão experimental. Por quê? Porque ficou menos de 10, né? Menor que 10, alta precisão experimental. Entre 10 e 20, boa precisão experimental. Entre 20 e 30, precisão experimental regular. Acima de 30, baixa precisão experimental. É uma das maneiras de classificar. Professor, eu vou escrever isto lá no meu artigo científico, meu TCC? Não. Esse CV, Ctrl C, vem bem para cá, ó. Ctrl V,
ele mudou aqui porque ele aqui é um cálculo. Então eu tenho que fazer assim, ó. Eu tenho que pegar aqui, ó, Ctrl C. E aí eu corrigi ele aqui, ó. O que está calculando aqui, ó? Ele está perguntando, ele está dizendo assim, ó, eu estou sem saber o que é isso aqui, ó. Aí eu vou e clico aqui em cima e digo o que é isso aqui, ó. Simplesmente eu faço assim, ó, igual a esse valor aqui, certo? Só que ele vem certinho aqui, ó. Eu digo que é igual a esse valor bem aqui, ó, para poder ele vir do jeito que está escrito lá. Pois bem, ou então eu calculo tudo de novo. Eu digo que é igual a raiz deste valor dividido, fecha, tem que fechar o parênteses, viu? Se você não fechar, ele divide o quadrado médio de resíduo pela média geral. Então fecha, aí dividido pela média geral, certo? E aí tá aqui, tá feito. Bom, então lá no seu TCC ele fica assim, ó, certo? Ele fica assim, você não diz nada sobre ele, ele apenas está lá, certo? Todo artigo que você vê por aí, você vai ver que o CV está lá, mas ninguém fala sobre ele. Nem que ele seja altão, nem que ele seja altão. Ninguém fala nada, deixa lá. Tá todo mundo vendo que esse experimento tem baixíssima pressão experimental, mas ninguém fala, fica lá. Pois bem, é uma omissão, professor? Termina sendo, né? Mas a banca vai ver e vai dizer, seu CV foi muito alto, você pode garantir que esse experimento, que os resultados dele são confiáveis? Você vai dizer, não, na verdade tive uns problemas aí, né? houve deficiência de chuva, o sistema de irrigação não funcionou direito, quando eu ligava, molhava uma parte do experimento não molhava muito bem, eu tinha que molhar no braço, com mangueira, às vezes com balde e tal. Aí você vai contar os percalços que teve, porque está notório que o teu experimento tem baixa precisão. Quando ele tem um CV de 20 para trás, normalmente ninguém vai dizer nada. Mas na minha disciplina, eu vou crer que você diga algo, né? Porque eu preciso saber se você sabe interpretar o CV. Então, este CV aqui está me indicando que o experimento teve alta precisão experimental. Nunca diga no presente, viu? Tem, foi, observou-se, teve, ok? Muito bem. Alguma pergunta? Ok. Agora, observe. Esse experimento está prontinho para eu salvar e já ficar pronto para fazer a análise do teu experimento quando você fizer daqui a 3 anos. Como é que é isso, professor? Você vem aqui, ó, arquivo, salvar, tal, salva onde você quiser, na plataforma, no C, sei lá onde. Aí veja só, aqui é a planilha 1, ó. Eu venho aqui e faço assim, ó. Tá aqui, ó. Nenhum número mais funciona aqui, a não ser o F tabelado. Então, lá no futuro, quando você for fazer seu experimento, e se for 5 tratamentos com 4 repetições no D e C, é só digitar os dados aqui. Quando você digitar o último, está feita a tua análise, prontinha aqui dentro. Ok? Professor, mas e se eu medir altura de planta, comprimento da espiga, peso de 100 grãos, teor de proteína, teor de açúcar, rendimento de álcool? Você vai criando planilhas aqui, ó. Você vai criando, ó. Botão direito, mover ou copiar. Planilha 1, criar uma cópia. Enter. Observe, ó. Planilha 1, planilha 2. Na planilha 1, aí, pessoal, a planilha 2 ficou atrás. Então clica nela aqui e arrasta assim, ó. Planilha 1, aí o botão direito, renomear. Eu chamo de altura de planta. Altura de planta. É? A planilha 2 vai ser comprimento de espiga. Renomear, comprimento, espiga. Observe, está só esperando. Ó. Eu vou lá nas 20 parcelas. Cada parcela eu seleciono 10 plantas, meço a espiga, tiro a média das 10 e escrevo bem aqui. É parcela 1, parcela 2, parcela 3, parcela 4. Quando eu clicar, botar a última, está feita a análise.
Altura de planta. Quando eu clicar a última planta que eu medi, está feita a análise. Teor de proteína. Então, vai aqui, botão direito, mover ou copiar. Essa planta aqui, essa aqui. Copiar, tirar uma cópia. Aqui. Aí vem aqui, renomear proteína. Proteína. Quando eu pegar, mando para o laboratório. Recebo os resultados das proteínas. Tá. Quando eu digitar a última, está feita a análise. Certo? Vamos botar aqui altura de planta, altura de espiga. Comprimento de espiga. 38 centímetros, 39, 37, 38. Vamos supor que a variedade 2 de milho tenha dado 45, 42, 43, 47. Essa aqui deu 36, 47, 48, 40. Essa aqui deu 36, 34, 38, 41. Essa aqui deu 26, 41, 36, 37. Aqui, ó. Tá feita a análise. Até o CV, ó. Tá tudo prontinho aqui. Agora, o meu F calculado foi maior que o tabelado? Não. O de 5%, de 1% não. Então eu venho aqui, mudo para o de 5. Porque a tabela não dá para automatizar. Mudo para o de 5. Quanto era o de 5? Alguém disse para mim que era 3,06. 3,06. Aí eu digo significativo a 5%. E aí vem aqui, ó. Significativo a 5%. Tá feito. Foi só o que eu precisei fazer. Certo? Só o que eu precisei fazer. Só alterei aquilo que não tem como. A tabela, eu tenho que ir lá na tabela olhar. Certo? Mas está feita a análise. Toda prontinha aqui. Ó. Média geral do experimento. Total geral. Está tudo pronto. Certo? Já foi significativo? Foi. Aí o que foi? Houve diferença significativa entre as variedades de milho a 5% de significância pelo teste F. Ou seja, as variedades de milho possuem tamanhos de espigas diferentes. Quem vai dizer que é a variedade que tem uma espiga melhor? O teste médio, que é outro assunto. Pois bem, se não tiver nenhuma pergunta, eu vou parar a gravação. Mas, aliás, vamos lá deixa eu voltar aqui tudinho, né? Deixa eu voltar tudinho. Eita, vou voltar muita coisa. Bom, vamos voltar aqui, você tem as respostas, né, nas alternativas. As alternativas dizem o seguinte. Vamos ver direto para quem marcou a letra B. Aqui, na letra A, F calculado 317, maior que o F tabelado 306. CV 5,12. Rejeita CH0, ou seja, as variedades de cana-de-açúcar diferiram estatisticamente quanto à produção de matéria seca da parte aérea em nível de 1%. Bom, essa letra aqui está errada, por quê? Porque esse F tabelado aqui é de 5. Portanto, vamos lá para a letra B. 317 está calculado, maior que o tabelado, confere. CV 5,12, confere. Rejeito CH0, ou seja, as variedades de cana-de-açúcar diferiram estatisticamente quanto à produção de matéria seca de parte aérea em nível de 1% de significância pelo teste F. Experimento com alta pressão experimental. Confere. Certo? Esse aqui está correto, porque o experimento teve alta pressão experimental. O que difere que alguém marcou a C e por que está errada? Porque na C, diz bem aqui no finalzinho, ó, experimento com boa pressão experimental. É tudo igual. Ainda diz 5%. Né? E não foi 5, foi 1. Esse F aqui é de 1%. Então quem marcou C teve dois descuidos. Não percebeu que esse F é o de 1% e não de 5%. E que o experimento teve alta pressão e não boa. Bom, na letra D está quase tudo igual. Aqui só difere da letra D que foi boa pressão experimental. No entanto, foi alta pressão experimental. Boa quando está entre 10 e 20. E na letra C está errado porque trocou aqui o F tabelado com o calculado. Né? Aceita CH0. Se o F tabelado, né, é menor do que... Aqui está invertido. Ó. F tabelado foi menor que o calculado. Aceita? Não. A pessoa inverteu. Eu sei que o F calculado é maior que o tabelado. Se o F calculado é maior que o tabelado é menor que o calculado. E se o F tabelado é menor, eu rejeito o H0.
O normal é você dizer F calculado maior que. Mas nesse aqui alguém inverteu. O tabelado foi menor. Se o tabelado foi menor, rejeita-se H0. Portanto, a letra C a marcar é a letra B de bola. Eu vou perguntar agora ao nosso colega. Deixa eu procurar aqui um para perguntar o que marcou, certo? Só um instantinho, para a gente conferir com vocês aí. O que você marcou, meu colega Apolo, na questão 5? Na 5 eu marquei letra B. Alguém marcou diferente do nosso colega Apolo? Marquei a D de dado. Alguém Eu marcou? marquei a C. Letra D. Alguém marcou? Marquei a D também. Alguém marcou C, alguém marcou D. Então tem 3 aqui. Só uma está correta, a menos que eu tenha errado o gabarito. Bom, vocês deverão observar aqui, ó. Eu botei total de bloco, né? Não é total de bloco. O experimento é em D, em elemento inteiramente ao acaso. Pois bem, então olha, são 5 tratamentos e 4 repetições. Ou melhor, são 4 tratamentos. Esse aqui inverteu, ó. 4 tratamentos com 5 repetições. Então, é muito parecido com esse. Muito parecido com esse aqui. Só que, em vez de tratamento, em vez de ser 5 tratamentos com 4 repetições, são 4 tratamentos com 5 repetições. Então, é muito próximo dele. Bom, você deverá pegar e fazer esses cálculos, mas vocês vão dizer para mim aí, quanto foi o F calculado? Esse aqui na letra B achou 3,24. Eu achei 0,37. 0,37. Então a letra B já não é. Portanto, quem marcou B de bola está fora, porque na letra B diz 3,24. Provavelmente 3,24 seja o tabelado. Então B está fora. Ficou entre C e D. C, F calculado 0,37, menor que o tabelado, CV e tal, aceita-se H0. Até aqui está tudo bem. Se os valores, se esse cálculo aqui tiver certo e esse também, aceita-se H0, porque o calculado foi menor que o tabelado. Ou seja, os tipos de cobertura morta, vamos comentar isso na aula que vem, não diferiram. Claro, se eu aceito H0, está dizendo que a cobertura morta 1 é igual a 2, que é igual a 3, que é igual a 4, que é igual a 5. Estatisticamente, quanto ao seu efeito no rendimento da cultura de melancia, em nível de 1%. Aí eu pergunto, esse F aqui de 3,24 é 1%? Não, de 5%. Então, de 1% é 5,29. De 1% é 5,29. Quem marcou C também errou, certo? Quem marcou C também errou, porque esse F não é em 1%. Vamos lá para a letra D. F calculado, menor que o tabelado, CV e tal, aceita H0, ou seja, os tipos de cobertura morta não diferiram, não, porque ao aceitar H0, eles não diferem entre si. Quanto ao seu efeito e rendimento da cultura de melancia, em nível de 5%, 50 pelo TFF. Experimento com precisão experimental regular. Né? Tá certo. Né? Experimento com... Então, muito bem. Letra D é a letra a marcar. Certo? Agora é só vocês revisarem seus cálculos. Quem marcou, quem fez outra coisa, refaça até encontrar 0,37 por calculado, 3,24 por tabelado, 23,90 por CV. E lembrar que ficou entre 20 e 30. Experimento com precisão regular. Qual a diferença desse para cá? É que esse aqui diz que ele rejeitou H0. F calculado menor que o tabelado e rejeita, não. Só rejeita quando ele é maior. Certo? Então seria letra D a marcar. Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou parar a gravação.